Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 18 de março, sexta-feira, vamos terminar esta semana falando de um assunto muito importante. Vamos falar sobre suicídio, exatamente. Muitas pessoas, não tenho esse problema, não vai acontecer na minha família, mas é importante que todos prestem muita atenção, porque ainda existe um alto índice de suicídio nos nossos meios. Os abraços vão para a Arlene Barbosa e seus familiares, moradores lá do Jardim Itamaracá. Também vai para a Maria Catarina Estigarribia, moradora do Jardim Itamaracá. Um abraço especial a todos vocês aí no Jardim Itamaracá. Dificuldades de superar os obstáculos da vida e enfrentar os problemas de frente são fatores que podem levar muitas pessoas a cometerem o suicídio, causando a própria morte. O Centro de Valorização da Vida, conhecido como CVV, que existe também em Campo Grande, busca auxiliar essas pessoas na prevenção do suicídio. Mas é muito importante que possamos entender mais sobre o suicídio. Por isso, estamos aqui com uma autoridade nesse assunto, ele que é psiquiatra renomado aqui no nosso estado, nosso amigo Dr. Paulo Borges. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso, e até porque esse tema, ele é um tema melancólico, é um tema de a gente não querer falar, mas é um tema que precisa ser debatido. Sim, da maneira apropriada, porque nós sabemos que se houver uma divulgação errônea, isso poderia levar determinadas pessoas a encarar isso como uma possível solução para os seus problemas. No entanto, aqui no seu programa, dando uma orientação correta para as pessoas, eu acho que a gente pode ajudar a minimizar esse problema. Como que você define suicídio? Isso é muito importante. Nós devemos inicialmente pensar o seguinte: nem todas as pessoas que fazem uma tentativa de autoagressão estão querendo, na verdade, se matar. Muitas delas, na verdade, estão querendo uma solução para algum problema que não encontram. Então é muito comum uma moça briga com o namorado e faz uma ingestão de medicação ou corta superficialmente o pulso e a família fica desesperada achando, puxa, ela tentou suicídio. E isso não é verdade. Muitas vezes esse ato foi feito impulsivamente, de uma maneira impensada. A menina nunca pensou em suicídio, na verdade. E então a gente tem de diferenciar entre tentativa de suicídio, na qual houve intenção de realmente extinguir com a própria vida, e quando houve uma autoagressão deliberada, que é o nome que a gente dá para essa segunda possibilidade. E muitas pessoas confundem, acham que é só suicídio, tentativa de suicídio. Exatamente, nós precisamos fazer uma avaliação e diferenciar essas duas situações, que necessitam tratamentos e abordagens diferentes. Na sua opinião, o suicídio é um ato de coragem ou de covardia? Eu acho que ambos, porque depende da situação. Como você muito bem mencionou, nos países árabes, como foi o caso da Tunísia, toda essa onda nos países árabes de revolução social começou porque um jovem de 17 anos que vendia legumes no supermercado ou na feira foi impedido de fazer isso e ele, em protesto, colocou fogo no próprio corpo. Então foi um ato que a gente poderia julgar de desespero? Foi, mas por outro ângulo, talvez tenha um ato de altruísmo, no qual ele denunciou uma situação de violência que o povo estava sendo submetido. Quer dizer, existe aí uma situação que o suicídio pode ser um ato de desespero, pode ser um ato de profundo egoísmo, que você toma essa atitude para ferir as pessoas que você ama. E existem muitos autores que já mencionaram até isso, que às vezes, em determinadas situações, heróis tomam atos, um ato de heroísmo às vezes. Um suicídio, você abrir mão da sua própria vida em prol de uma causa que você acredita nela. Em relação às pessoas que cometem o suicídio, elas nascem com essa predisposição ou elas adquirem
essa vontade no decorrer da vida? Não, elas não nascem com essa predisposição. A pessoa pode nascer com uma predisposição à depressão. Então, famílias que têm tendência depressiva em várias gerações, geralmente isso passa de geração em geração. Não é tão alarmante como as pessoas pensam, achar que é 100%, longe disso. Mas existe aí um dobro de possibilidade de, numa família onde as pessoas são depressivas, que os seus descendentes também sejam. Existe um perfil que a gente analisa assim e fala, bom, aquele ali tem perfil de suicida, ou não existe esse perfil? Existe. Esse perfil é mais ou menos assim: homens, jovens, desempregados, alcoólatras, usuários de droga, solteiros. E às vezes hoje em dia está vendo alguma coisa no sentido dos jovens. Uma das maiores causas de suicídio hoje em dia na faixa etária que vai dos 15 aos 25 anos é o suicídio. E isso daí é uma situação diferente do que havia no passado, onde a maior faixa de suicídio era na meia-idade. Quer dizer que a juventude, então, se aproximou muito desse comportamento suicida? Sim, os jovens hoje, talvez por estarem um tanto quanto perdidos, a desintegração da família, a falta de religião, o desemprego, as dificuldades escolares, o desespero, o extremo uso de droga, de álcool, todos esses fatores sociais parece que desembocam na juventude mais deprimida, mais ansiosa, mais usuária de droga, de álcool, fora da escola, num clima de violência, onde a mãe e o pai não estão presentes em 30% das famílias, muitas vezes a gente poderia dizer criados sozinhos, e nessa situação de abandono, muitas vezes o suicídio está sendo a solução que esses jovens estão buscando. Também com a juventude, separação de pais, o trabalho, essa correria, tudo isso também favorece com que eles se aproximem dessa decisão de tentativa de suicídio? Todos esses elementos que você falou, acho que a gente poderia dizer que eles levam os jovens a um vazio existencial. E é nessa fase dos 15 anos que o jovem procura a sua identidade. Quem sou eu? O que eu quero fazer da minha vida? A que eu vou me dedicar? E muitos jovens hoje em dia chegam no meu consultório, por exemplo, dizendo que querem fazer concurso para a carreira pública. E está aí muitos jovens fazendo esses cursos, né? E são centenas de milhares, alguns deles há 5, 6 anos tentando concursos, sem sucesso. Por quê? Porque eles esperam que vão ter acesso a carreiras onde ganham muito dinheiro. Muitas vezes sem nenhum tipo de vocação para aquilo, né? Então, esse vazio existencial hoje em dia está sendo preenchido, parece, pela droga, por um lado, e pela busca do dinheiro, pelo outro. E essas coisas são vazias em si, não é? Porque elas não têm atrás de si valores humanos, valores que possibilitam a pessoa, numa hora de dor e de sofrimento, falar, pera lá, eu vou sobreviver para cuidar do meu filho, eu vou sobreviver para cuidar da minha mãe, do meu pai. Essas coisas que antigamente existiam. Esses valores humanos hoje parece que foram esquecidos. E o que é pior, as pessoas hoje não se cuidam mais de si mesmas. Nós que somos médicos, né, vemos as pessoas não cuidando da sua saúde, nós damos orientação, acho que você dá, faça isso com seu filho, não fume, não beba, faça esporte. As pessoas escutam, mas não colocam em prática. Porque as pessoas não estão, parece, sendo capazes de cuidar de si mesmas. Tanto no aspecto físico, quanto no aspecto psicológico. Dr. Paulo Borges, a pessoa que pretende se suicidar, ela dá indícios que vai cometer este ato? Esta resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, ele é delicado. Estamos falando sobre o suicídio. Estamos aqui com um especialista nesse assunto, uma autoridade, um médico amigo nosso, psiquiatra, Dr. Paulo Borges. Dr. Paulo, eu lhe perguntei no bloco anterior se a pessoa que pretende se suicidar, tentativa de suicídio, ele vai dar indícios antes de cometer o ato ou de repente aparece? Olha, a melhor resposta que eu poderia te dar é citar que é o aforisma de Hipócrates, né? Que o julgamento é difícil, as oportunidades são
passageiras e a experiência engana. É muito difícil para um psiquiatra fazer, mesmo com todos os critérios de avaliação que a gente dispõe de alguns indícios que nos levam a pressupor uma maior possibilidade da pessoa cometer um ato. Mas é evidente que a gente nunca pode ter uma certeza absoluta que a pessoa não vá ou vá cometer aquele ato. Quais são esses indícios, né? As pessoas, por exemplo, que fazem as autoagressões deliberadas, como eu já comentei, elas têm um índice que chega a ser 100 vezes maior do que a população geral na possibilidade de cometer um suicídio. Pessoas que são usuários de droga, álcool, têm uma possibilidade muito maior. Pessoas que têm doença psiquiátrica bem estabelecida, principalmente depressão, esquizofrenia, doenças psiquiátricas maiores, têm um índice muitas vezes maior do que a população geral para fazer suicídio. Nós, médicos, temos um índice muitas vezes 10 a 12 vezes maior que a população geral. Fazendeiros, por incrível que pareça, também têm um índice elevado de suicídio. Então, a profissão, o estado matrimonial, os solteiros, os divorciados, os separados têm mais chance de se suicidar. E os homens muito mais do que as mulheres. Outra coisa importante é o método. Um método violento tem muito mais chance da pessoa morrer. Então é importante, uma das maneiras que se usa nos países mais avançados é limitar o uso de arma de fogo, colocar proteção em locais que as pessoas podem pular. Muitas pessoas se suicidam nessas situações. Então, existem coisas que podem ser feitas para a gente poder identificar quais são os maiores riscos que a pessoa corre. Pessoas que estão sozinhas, pessoas que estão desempregadas, pessoas idosas, pessoas que têm uma doença física muito grave, vão perder um órgão, perder um braço, com câncer, essas pessoas têm um índice maior de suicidar. Então, todas essas situações que eu citei são situações onde alguém que tiver um familiar nessa situação deverá ser mais cuidado, ter uma atenção maior, porque ele é uma pessoa que existe uma chance maior de pensar que a solução para o seu problema é eliminar a sua própria vida. Na tentativa do suicídio, pelo que a sua experiência lhe mostra, eles acabam cometendo essa tentativa perto dos familiares ou num momento que eles estão sozinhos, afastados dos familiares? Existe de tudo, viu? Existem as pessoas que fazem isso de uma maneira solitária, outras que vão até um determinado local e tomam aquele ato na frente das pessoas. É muito variável. Acho que a gente não pode dizer alguma coisa assim que seja única. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Em relação ao suicídio, existem alguns índices, estatísticas, para que a gente possa entender hoje a população brasileira ou a população sul-mato-grossense ou campo-grandense. Existe índice? Você tem alguns índices? Tem. O nosso estado no Brasil é um dos que mais tem índice de suicídio. Se eu não me engano, está em 4º ou 5º lugar. O Brasil em si é um país que tem muito pouco suicídio. O índice nosso no Brasil é 8 por 100 mil, mais ou menos. Sendo que tem países na Europa que chegam a 30, 40, no Japão acho que é 40 por mil. Então, o nosso Brasil, graças a Deus, nessa área, está, vamos dizer, com um índice de suicídio bem aquém, bem abaixo, não é nem médio, é baixo em condições mundiais. Nós temos aqui algumas regiões onde os índios são um grande número. E parece que a população indígena também tem um alto índice. Altíssimo. Né? Existe alguma coisa que explica isso? É a distinção de raça? O que é? A questão do índio, acho que passa por aquilo que a gente poderia chamar de anomia. Anomia é uma situação social onde uma população perde a sua identidade, perde a sua estrutura, vamos dizer, existencial, como é o caso dos índios. Eles deixaram a sua cultura e, ao mesmo tempo, não conseguiram ser absorvidos na nossa cultura. Então, eles ficaram num limbo, numa situação onde eles não conseguem viver mais aquela vida como índio e com seus valores indígenas e preservados, que lhe dão um sentido de existência, e nem conseguem entrar no nosso sistema de vida com as nossas maneiras de viver. E isso leva eles a perderem o sentido totalmente da vida. E aí eles não têm nem os benefícios da civilização e nem os benefícios da sua vida natural como era. E aí eles, nessa situação,
me parece que para mim, me parece que essa seria uma das explicações para que haja muito índice de alcoolismo entre eles, e aí tudo isso acaba desandando numa tentativa de suicídio muito grande. A depressão é hoje o grande carro-chefe, vamos supor assim, da tentativa do suicídio, pelo que a gente tem acompanhado. E a depressão é hoje uma epidemia social. Não se via tanta depressão ou não se conseguia fechar tanto diagnóstico de depressão antigamente. E as cartas, os e-mails têm nos pedido um programa sobre depressão. Se aceita um convite já de público para que possamos estar também fazendo um programa sobre depressão, exclusivamente sobre depressão? Com todo prazer, Paulo. Isso vai ser importante até porque muitas pessoas confundem a depressão com outras patologias e às vezes não conseguem interpretar isso dentro de casa e acabam até atrapalhando o andamento para se fechar um diagnóstico e buscar o conhecimento adequado. Então, está fechado. Como vocês me pediram, o Dr. Paulo Borges vai estar aqui falando sobre depressão. Paulo, eu quero te agradecer no programa de hoje. Tenho certeza que foi muito importante, foi muito orientativo, ilustrativo para toda a população do Mato Grosso do Sul e te aguardo aqui para a gente fazer o programa da depressão. Estaremos juntos com você novamente. E se você ainda tem dúvidas sobre este tema ou outros relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. Nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se preferir enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. No próximo programa vamos falar sobre varicocele. Um ótimo final de semana a todos vocês, muita paz, muita harmonia. Vamos evitar a bebida alcoólica e aqueles que bebem, maneirar um pouco na dose, porque acaba levando a prejuízos irreparáveis, tanto no trânsito, porque quem bebe não pode dirigir, mas infelizmente alguns se esquecem e colocam em risco a vida de terceiros e a sua própria vida. E também as discussões dentro de casa, o clima fica tenso. Então a bebida é o grande problema. E vou deixar uma reflexão para todos vocês neste fim de semana. Não precisa enxergar a Deus, basta senti-lo no seu coração. Pense nisso. Uma boa tarde a todos vocês e até segunda-feira.